Olá, eu sou Vera Morgado e começa agora a revista da Câmara, com as notícias que foram destaque na semana. Senadores discutem em plenário o afastamento definitivo da presidente Dilma Rousseff. Congresso Nacional aprova texto base da LDO com déficit de 139 bilhões de reais e teto de gastos para o governo. No plenário da Câmara, deputados aprovam mais 3 anos para o programa Mais Médicos. E você vai ver também. Ministro da Fazenda diz aos deputados que espera que a proposta que fixa o teto de gastos vire lei ainda este ano. Comissão de Constituição e Justiça discute com o Judiciário o fim do foro privilegiado para autoridades públicas. Deputados fazem avaliação positiva das Olimpíadas no Brasil. Para muitos, além do legado, ela vai deixar saudades. No Senado Federal, segue o julgamento que decidirá sobre o retorno ou o afastamento definitivo da presidente Dilma Rousseff. Em clima tenso, os senadores ouviram o depoimento de testemunhas de defesa e de acusação, como mostra o repórter Marcelo Westphalen. O julgamento no plenário do Senado está sendo conduzido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Coube a ele responder a todas as questões de ordem levantadas durante o início dos trabalhos na quinta-feira. De um lado, senadores do PT tentaram cancelar a sessão com vários argumentos. Do outro, a base aliada do governo Temer cobrando celeridade nos trabalhos. E os ânimos se acirraram no plenário pela primeira vez. Qual é a moral desse Senado para julgar a presidente da República? Qual é a moral que tem os senadores aqui para dizer que ela é culpada, para caçar? Quero saber qual é a moral que vocês têm? Júlio Marcelo de Oliveira, procurador do Ministério Público junto ao TCU, foi chamado à mesa como a primeira testemunha de acusação. Mas, a pedido da defesa, o presidente da mesa requalificou o procurador como informante no julgamento. Mesmo com o depoimento desconsiderado como prova, ele respondeu aos questionamentos dos senadores. Indago ao depoente se as chamadas pedaladas fiscais podem ser consideradas ou considerada uma relação de prestação de serviço, como argumenta a defesa. A condição de prestador de serviço da Caixa, por exemplo, quando paga o benefício, é colocar à disposição do governo a sua agência, o seu funcionário, para que o beneficiário do seguro-desemprego compareça à agência e receba, uma vez que o governo federal não tem guichês para atender pelo Brasil afora toda a população beneficiária. Por essa prestação de serviço, ela é remunerada, tarifas bancárias, R$1 por pagamento feito, R$1,50, enfim, o valor que foi estabelecido no contrato. Não é prestação de serviço da Caixa assumir o pagamento em nome da União. Não é prestação de serviço do Banco do Brasil assumir o ônus da falta de equalização feita pelo Tesouro e continuar emprestando para o agricultor. Quando o Banco do Brasil passa a financiar os agricultores com seus recursos próprios, ele não está mais prestando o serviço de agente operador, ele está atuando como verdadeira fonte de recursos para a União e, portanto, financiando a política pública da União e, portanto, realizando uma operação de crédito ilegal. Foi isso que apontamos perante o Tribunal de Contas da União e é isso que viola a Lei de Responsabilidade Fiscal. Depois foi a vez de Antônio Carlos Carvalho, auditor fiscal de controle externo do TCU, ser ouvido na qualidade de testemunha de acusação. Na sexta-feira foi o dia das testemunhas arroladas pela defesa de Dilma Rousseff. 5 inicialmente. O economista Luiz Gonzaga Beluso foi chamado à mesa para dar início ao primeiro depoimento, também na qualidade de informante, mas foi interrompido por uma discussão generalizada entre os senadores. Esse senador que me antecedeu é um desqualificado. O que ele fez com a senadora Gleice? Está dizendo que ela está aliciando testemunhas, senhor presidente. Eu peço a Vossa Excelência que me ouça. Eu não posso admitir palavras injuriosas dirigidas a qualquer senador. Vossa Excelência constitucionalmente está sendo obrigado a presidir um julgamento em um hospício. A senadora Gleice chegou ao cúmulo de dizer aqui
para todo o país que o Senado Federal não tinha moral para julgar a presidente da República. Isso não pode acontecer, isso é um espetáculo triste que vocês estão dando para o país. Dispensa a sessão por 5 minutos. Acalmado os ânimos, o economista pôde iniciar o depoimento e afirmar que Dilma Rousseff não cometeu crime de responsabilidade. A situação fiscal de 2014 não era uma situação fiscal, digamos, ideal, porque a economia veio desacelerando, mas algumas medidas de política econômica que foram tomadas que ajudaram a queda do superávit primário, porque é muito simples, as empresas deixam de pagar impostos, elas se financiam com impostos. Então, elas ficam esperando que você tenha um refis na frente. E isso agrava a receita fiscal, né? A queda da receita fiscal. Então, portanto, eu lhe respondo o seguinte, ao contrário, vou repetir, ao contrário do que aconteceu, da suposição de que ela cometeu um crime de responsabilidade, na verdade, ela procurou correr atrás da queda, e correr atrás da queda não deu certo, né? Ela foi ao contrário, ela foi excessivamente responsável, esse excesso de responsabilidade fiscal. Eu reitero a minha opinião de que, muito ao contrário, não houve pedalada, houve despedalada. Veja agora quais os próximos passos do julgamento. Na segunda-feira, dia 29, está prevista a defesa da presidente afastada, Dilma Rousseff. Ela terá 30 minutos para falar. Esse tempo pode ser prorrogado e, em seguida, a presidente pode ser interrogada pelos senadores. A próxima fase é a discussão. Acusação e defesa têm 1h30 cada para se pronunciar. Ainda pode haver réplica e tréplica. Depois disso, cada um dos 81 senadores poderá discutir as acusações por 10 minutos. Encerrada a discussão, começa a etapa de votação. O presidente do STF apresentará um relatório com os argumentos resumidos da acusação e da defesa, incluindo as provas. O encaminhamento vai ser feito por 2 oradores favoráveis ao impeachment e 2 contrários. A votação será aberta pelo painel eletrônico. São necessários 2/3 dos 81 senadores, ou seja, 54 votos, para que a presidente seja condenada por crime de responsabilidade. Com menos de 54 votos, a presidente afastada é absolvida e reassume o cargo. Com 54 votos ou mais, ela é destituída. O vice-presidente, Michel Temer, assume a presidência de forma definitiva. E os senadores aprovaram a proposta que prorroga até 2023 a permissão para que a União utilize livremente parte de sua arrecadação, a chamada DRU, desvinculação de receitas da União. O percentual que pode ser remanejado sobe de 20% para 30% da receita de todos os impostos e contribuições sociais federais. A PEC agora vai para a promulgação. O Congresso aprovou o texto base da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017, com limite de gastos para a máquina pública. Faltam ainda os destaques que podem mudar o texto base da LDO. Os parlamentares também mantiveram 8 vetos presidenciais. Já o plenário da Câmara aprovou medidas provisórias, entre elas a que prorroga o programa Mais Médicos. Quem conta pra gente é a repórter Paula Bittar. O plenário aprovou medida provisória que garante o pagamento de despesas com a infraestrutura dos Jogos Olímpicos e também para os Paralímpicos marcados para setembro. Também foi aprovada a medida provisória que prorroga por mais 3 anos o prazo de atuação dos médicos do programa Mais Médicos. A terça-feira foi dia de muito trabalho no plenário. Durante todo o dia foram analisados pontos específicos de 8 vetos presidenciais. Um dos mais polêmicos tratava da reserva de 10% dos recursos do programa Minha Casa Minha Vida para municípios com menos de 50 mil habitantes. A presidente afastada Dilma Rousseff vetou a reserva quando ainda estava no cargo. No plenário do Congresso, Dilma teve o veto defendido por deputados que eram oposição e rejeitado por quem lhe dava apoio. Este veto, como todos os demais, foi mantido. Ela vetou este dispositivo e até com certa razão. Não há como você engessar 10% dos recursos dos programas habitacionais
para cidade com 50 mil habitantes para baixo. A quem interessa este veto? Este veto interessa, senhores e senhoras congressistas, às grandes construtoras de obras civis do nosso país, porque eles querem fazer 1.000, 2.000 casas, porque eles ganham muito mais do que fazer 100, 50, 200 casas nas cidades menores. Mas a votação que mais movimentou o plenário foi a análise da proposta de lei de diretrizes orçamentárias para 2017, já de acordo com as previsões econômicas do governo interino de Michel Temer. A proposição que estabelece parâmetros para a elaboração do orçamento da União chegou ao plenário prevendo um déficit nas contas do país de 139 bilhões de reais no próximo ano, valor bem maior do que os 65 bilhões registrados no texto original apresentado ainda por Dilma Rousseff. E este não foi o único ponto a levantar discussão. O texto limita as despesas públicas do ano que vem, com base nos gastos deste ano corrigidos pela inflação. Para o relator da LDO, a situação fiscal do país é difícil e foi preciso fazer um parecer realista. Elegemos um tripé para refletir na elaboração da lei orçamentária que o governo está prestes a encaminhar a este Congresso. E são eles: o realismo orçamentário para acabar com as falsas expectativas geradas na sociedade, a transparência das contas públicas, que é vital para reatarmos o elo de confiança entre governo e a sociedade, e também os investimentos em infraestrutura, que são fundamentais para alavancar a economia. Você não pode alterar teto de gasto, impor teto de gasto, sem alterar a nossa Constituição. Aliás, qualquer congressista que se levar ao pé da letra, que conhece como é que funciona o Congresso Nacional, jamais poderia permitir isso. Essa LDO é a LDO da responsabilidade, é a LDO da recuperação, é a LDO da salvação nacional. E por isso nós votamos, pedimos e encaminhamos o voto sim. Além dos destaques à LDO, os deputados também precisam votar destaques da proposta que trata da renegociação das dívidas dos estados com a União. Outro tema considerado prioritário pelo governo para enfrentar a crise, o teto para os gastos públicos, que já foi até previsto na LDO, como nós vimos aí, virou tema de uma reunião entre deputados da comissão especial que estuda a proposta e o ministro da Fazenda. Henrique Meirelles disse esperar que a PEC do teto seja aprovada no Congresso ainda este ano. Pela proposta, os gastos federais passariam a ter como teto os gastos do ano anterior, corrigidos pela inflação registrada no período. O ministro Henrique Meirelles disse que é consenso que o Índice de Preços ao Consumidor, o IPCA, é o melhor parâmetro para a proposta. Se for aprovada, a limitação vale pelos próximos 20 anos, sendo que no 9º ano de aplicação, o governo poderá propor alterações nas regras. As contas públicas estão sob controle, de que o Estado brasileiro no futuro será capaz de pagar suas contas, de que é solvente, porque controlamos as despesas públicas num momento crucial, quando a economia está caindo, e, portanto, isso é absolutamente necessário. Nós vamos voltar a ter condições de voltar ao crescimento, de ter a confiança sendo restaurada, de fazer com que a economia volte a crescer, os empregos voltem a ser criados, a renda aumentando e a inflação passe a cair. Os investimentos em todas as áreas, principalmente na saúde e na educação, eles estão mantidos. Esses investimentos eles vão crescer, corrigidos pelo IPCA. E, obviamente, que o Parlamento, de forma constitucional, vai continuar tendo, no Parlamento, a decisão final, da questão do orçamento. Somos nós que aprovamos o orçamento, somos nós que definimos para onde vão os recursos no orçamento e, obviamente, que obedecendo aquilo que vai ser aprovado na PEC, que é um teto global, é um teto geral, mas que não há teto individualizado. O ministro da Secretaria de Governo lembrou que, além da PEC e da renegociação das dívidas dos estados, o governo vai enviar outras
outras propostas para o Congresso nesse esforço de controle de gastos. Acho que é o momento, claro, do governo de aquilo que está em discussão se alongar nessas discussões até nós aprovarmos PEC de teto, até nós termos sinalizações muito claras para a sociedade da nossa preocupação com essa questão fiscal. O país não vai conseguir avançar se nós não resolvermos essa questão do teto e partirmos para uma reforma séria da Previdência que sinalize claramente para a sociedade que a nossa preocupação é que o governo no futuro possa pagar. Segundo o relator da PEC na comissão especial, os efeitos dessas iniciativas na economia serão sentidos pouco a pouco. O Brasil é um paciente grave que está na UTI, entubado, em coma, cheio de aparelho, cheio de remédios e o familiar está no corredor. Aí o médico sai e o familiar, e daí? Olha, está um pouco melhor. Mas quando ele vai dar alta? Vai demorar. Quanto à previsão de aumentos para o funcionalismo na LDO 2017, não houve confirmação. O articulador do Palácio do Planalto no Congresso Nacional, Gedel Vieira Lima, disse que é preciso, abre aspas, segurar um pouco, fecha aspas. E o presidente interino Michel Temer anunciou durante a cerimônia no Palácio do Planalto que vai encaminhar ao Congresso, até o fim do ano, a proposta de reforma trabalhista. Aqui na Câmara, tanto a oposição quanto a base aliada do governo se dizem preocupadas com a preservação de direitos históricos dos trabalhadores. Durante a cerimônia de lançamento do Plano AgroMais, que previa a desburocratização do setor agropecuário, Michel Temer disse que as mudanças nas regras trabalhistas serão feitas para garantir empregos no país e não para retirar direitos dos trabalhadores. Acho uma coisa muito importante, acho que nós devemos, e o agronegócio tem sido um exemplo disso, difundir esta ideia para combater certas teses que dizem que nós, ao pensarmos, por exemplo, numa reforma trabalhista, estamos querendo eliminar direito dos trabalhadores. Ao contrário, o que nós queremos, na verdade, é manter o emprego. E manter o emprego, manter igualmente a arrecadação que o emprego dá ao poder público brasileiro. Para parlamentares tanto da oposição quanto da base do governo, uma reforma trabalhista não pode colocar em risco direitos já previstos na legislação. Você precisa criar alguns mecanismos, e dentro desses mecanismos é a possibilidade de você estabelecer contratos de trabalho em que você possa flexibilizar alguns direitos, as pessoas possam, no caso, flexibilizar, discutir um contrato em que aquele contrato seja a lei entre as partes, obviamente respeitando todos os princípios constitucionais que já permeiam a questão trabalhista. Os direitos que estão na CLT devem ser preservados. Nós podemos fazer reformas e mudanças que não coloquem em risco esses direitos. Esta será a nossa posição. E deixando claro, esta ideia de retirar aquilo que está na lei e trocar por uma negociação caso a caso, categoria a categoria, é algo que fragiliza especialmente todas as categorias de trabalhadores que têm menor poder de pressão. Você vai ver daqui a pouco aqui na revista da Câmara. Relator na Comissão de Constituição e Justiça defende o fim do foro privilegiado para autoridades públicas. Deputados fazem avaliação positiva das Olimpíadas no Brasil. Para muitos, além do legado, ela vai deixar saudades. É só um instante. Este ano, 84 deputados federais vão disputar as eleições municipais de outubro. 73 deles concorrem ao cargo de prefeito, mas há candidatos também para vice-prefeito e vereador. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral. Os deputados não precisam se licenciar do mandato para participar da disputa. O primeiro turno das eleições ocorre no próximo dia 2 de outubro. Aqui na Câmara, a comissão especial que analisa as 10 medidas contra a corrupção ouviu especialistas que falaram sobre a eficácia das sugestões apresentadas. O deputado Carlos Marum disse que a proposta tem pontos importantes, mas que muitos aspectos do texto terão que ser revistos. Ele criticou a possibilidade de prisão de suspeitos para facilitar a apreensão de recursos desviados. Eu penso que a prisão deve ser o resultado de um processo e não o início dele. E essa prisão preventiva, a partir de uma suspeita, e para que a prisão
facilite a localização de recursos, isso me cheira... para um advogado como eu, isso efetivamente não possui qualquer fundamento. O professor de ética da Unicamp, Roberto Romano, disse que nenhum tipo de legislação será plenamente eficaz no combate à corrupção. Não acredito que esse projeto ou que nenhuma lei possa realizar essas mudanças tão fundamentais na sociedade e no Estado brasileiro. A fonte da corrupção é o financiamento eleitoral. Ela está lá. Ela não vai ser alterada por esse projeto. Todo indivíduo que disputa a eleição precisa de um exército atrás dele. Como é que ele abastece o exército? obtendo cargos para ele. Como é que abastece o exército? Conseguindo recursos financeiros. Já o representante do Instituto de Defesa do Direito de Defesa criticou a possibilidade de que provas obtidas de forma ilícita possam ser utilizadas no processo, mesmo que conseguidas de boa fé. A flexibilização na possibilidade de se utilizar a prova ilícita, esse é um ponto que nós não podemos abrir mão. Há alguns defensores dessa tese de que sim, é possível usar a prova ilícita para uma condenação criminal, dizendo que se essa prova ilícita foi obtida se partindo da boa-fé do agente que obteve a prova, ela poderia ser considerada lícita, mas isso é algo que nós não podemos correr o risco. O relator da comissão, o deputado Onyx Lorenzoni, disse que será cuidadoso ao analisar a inserção em seu relatório do uso de provas obtidas de forma ilícita, desde que obtidas de boa-fé, como está no projeto. O problema é quem que julga boa-fé, né? Esse é o grande problema. Tem situações, e esta é uma delas, que o Ministério Público sabe que ela é complexa e talvez precise se buscar uma redação mais adequada para ver se ela é suportável do ponto de vista constitucional e suportável dentro do ordenamento jurídico brasileiro. O que nós estamos vendo é o evólucro bonito, um pacote bem feito, mas dentro desse pacote uma série de medidas autoritárias, punitivistas, que são medidas de regimes onde não tem Constituição. Nós temos Constituição e temos que exigir que essas medidas estejam conforme a nossa Constituição. O objetivo da comissão agora é acelerar os trabalhos para que até novembro tenham sido ouvidas todas as 120 pessoas previstas. Os deputados querem votar o projeto no plenário da Câmara ainda este ano. Se depender do relator da proposta que acaba com o foro privilegiado para autoridades públicas, o direito previsto na lei pode estar chegando ao fim. Esta semana, a Comissão de Constituição e Justiça debateu o assunto com o Judiciário. Uma mesa lotada de juristas de todo o país, incluindo juízes e membros do Ministério Público, e uma só opinião. A prerrogativa de foro privilegiado estendido a várias autoridades públicas precisa ser revista. Para a maioria dos debatedores, todos têm que ser iguais perante a lei, tendo seus julgamentos iniciados em tribunais de primeira instância. O presidente da Associação dos Juízes Federais defendeu o fim do benefício, inclusive para juízes. A corrupção e a impunidade, elas andam juntas. E o foro privilegiado, ele tem mostrado que não propicia o julgamento dos processos. Muitos dos processos daqueles que têm foro privilegiado prescrevem. O relator da matéria, deputado Efraim Filho, quer votar a proposta na comissão ainda neste segundo semestre e está confiante na aprovação. Efraim acredita que as penas recebidas pelas autoridades condenadas poderão começar a ser cumpridas muito mais rapidamente se o julgamento for iniciado nos tribunais de primeira instância e não no Supremo Tribunal Federal. Tenho convicção na aprovação, porque se olharmos para trás, numa história bem recente, quem diria que o Congresso Nacional aprovaria a lei do ficha limpa, a lei que pune de forma mais severa políticos condenados pela Justiça? Quem diria que o Congresso Nacional aprovaria a lei da fidelidade partidária, que pune com a perda de mandato o deputado ou senador que muda de partido? Muitos brasileiros usaram as redes sociais para avaliar as Olimpíadas, que acabaram no último domingo. Apesar de algumas faltas, as notas para os Jogos do Brasil foram, no geral, muito boas. Aqui na Câmara, a avaliação não foi diferente. Para os deputados, graças também ao apoio de leis criadas aqui no Parlamento, as Olimpíadas brasileiras foram um sucesso. Vão deixar um enorme legado e também muita saudade.
Durante 16 dias, o Rio de Janeiro foi o centro do mundo esportivo. Para quem planejou, aquilo tudo foi só mais uma etapa, que começou com o pré-evento. Ciclo olímpico é aquele tempo de treino e preparação de um atleta até chegar à competição. De certa maneira, o Congresso também viveu algo parecido. Pela Câmara passaram as leis e regras que criaram a base legal para a realização dos Jogos. Daí, uma espécie de ciclo olímpico parlamentar. Um exemplo vem lá do ano 2000, quando foi apresentada na Câmara a proposta de criação do que hoje é conhecido como Bolsa Atleta. Em 2004, ele foi aprovado e virou lei. Em 2011, veio a expansão do programa com o Bolsa Pódio. 3 em cada 4 atletas que disputaram os Jogos tinham Bolsa Atleta ou Bolsa Pódio. Um investimento na casa dos 18 milhões de reais. Aí cabe a pergunta para a terceira etapa, ou seja, o futuro das Olimpíadas. O investimento valeu a pena? Para o deputado Afonso Ram, a resposta é sim. Se as Forças Armadas ajudaram e foi importante, se o Ministério buscou um recurso, temos menos recursos, temos que usar a criatividade. O legado que fica é muito importante, mas nós precisamos seguir apoiando esses jovens atletas, esses atletas e os novos atletas para os futuros ciclos olímpicos. Outra preocupação no pós-jogos é com o chamado legado. E para esse, a Comissão de Esportes pretende dar uma atenção especial. Esses equipamentos, como eles vão continuar funcionando para a comunidade? A esperança é que o investimento de ontem vire lucro amanhã. O Rio de Janeiro vai se transformar, é claro, num centro de competição, para qualquer evento mundial. Ele vai estar sempre concorrendo com outras cidades de outros países. Mas legado pode significar também uma outra coisa, um sentimento. E com esse, os deputados ficaram satisfeitos. O Rio de Janeiro nunca foi tão falado e o Brasil tão falado positivamente do que nesse período. Então, para o turismo brasileiro, para a autoestima do brasileiro foi fundamental. Quem não conhecia, com certeza passou a conhecer um pouco mais sobre o Brasil e, não tenha dúvida, vai ter a vontade de nos visitar em algum momento. E é isso, você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br.